por que ter um cliente ideal, né? Você tem um cliente ideal? Atualmente, vocês possuem um cliente ideal? Vocês sabem o que é cliente ideal? Se você quer vender mais, investindo menos, defina o seu cliente ideal. Como assim, Luana? Por quê? Qual é o benefício disso? Como isso vai ser relevante para dentro do meu negócio? E quando a gente pensa em cliente ideal, gente, ele está muito ligado nesse processo de tornar e de fazer a sua marca, o seu conteúdo ser mais relevante para as pessoas, tá? Vou explicar aqui o porquê, tá? E vocês já passaram por alguns tipos de conteúdo, acreditam que até o seu conteúdo é um conteúdo, de Luana, que eu não consigo gerar muita identificação com os meus seguidores. É um tipo de conteúdo, Luana, eu produzo, mas eu não gero engajamento. Eu realmente não tenho as pessoas não geram uma identificação comigo. Você já parou para perceber isso? Tem alguns conteúdos que vocês acham genéricos demais? Já aconteceu isso com você? Ou acontece com você na produção do seu conteúdo? Você fala, Luana, eu tento, mas parece que eu estou muito genérica, parece que eu não consigo realmente conectar com ninguém. Ou já viu em algum caso, alguma marca que você fala, gente, é engraçado, não me conecta, não gera uma liga, não gera identificação? Já aconteceu isso com vocês? Então, é o seguinte, gente, o que acontece é que hoje, no mundo onde nós estamos, o marketing, o novo marketing é o conteúdo, certo? Como assim, Luana? É o conteúdo que você gera dentro das redes sociais, dentro das plataformas digitais, que fazem com que as pessoas te encontrem ou você encontre essas pessoas. O grande marketing, a bolada da vez, é o conteúdo. Por quê, gente? As pessoas estão cada vez mais distraídas, seletivas e totalmente exigentes. Ou seja, elas não estão afim mais de ficar perdendo o tempo dela com coisas que não estão dentro do escopo dela. E ela também não está mais afim de ficar vendo propaganda, de ter aquele marketing interruptivo o tempo todo, de querendo gente enfiar produto, colocar uma comunicação na frente dela, interrompendo o processo que ela está falando. Esse tipo de marketing já não funciona mais. Uma experiência clara e óbvia no mundo de hoje, que a gente percebe que esse marketing é muito chato, que a gente conta os segundos para ele passar, é aquela bendita da propaganda do YouTube, né, galera? Que ela para tudo e você tem que ver, você é obrigado a ver para você ver o conteúdo que você está direcionando. Sorte que há alguns segundos, porém, parece que são longos, né? A mesma coisa quando a gente está em aplicativos que a gente não paga, como o do YouTube, né? E a gente acaba sendo refém de ver as propagandas para a gente ter o uso do aplicativo disponível. Esse tipo de propaganda invasiva, interruptiva, gente, não é uma propaganda que traz resultados. E sim uma propaganda que faz com que você se distancie, não que você se aproxime. Principalmente porque, tá? Antes da gente entrar ali bem no cliente ideal. A gente tem que pensar que 1% dos potenciais clientes nossos, das pessoas, somente 1% dessa galera está realmente procurando um produto específico, no caso, o seu produto específico. Então, quando você faz uma propaganda, quando você cria um anúncio ou algo interruptivo, você está atingindo somente 1% do potencial que você pode. Então, não é ali a grande sacada, não é ali que você vai conseguir realmente se destacar. E aí, como a gente vê que hoje, uma das grandes, a grande sacada é você usar estratégias de marketing. E nada mais correto quando você pensa em estratégias de marketing, você ter um cliente ideal. Por quê? Estratégia de marketing, gente, nada mais é do que uma forma de você capturar a atenção das pessoas. Num mundo lotado de conteúdo, lotado de produtos, lotado de informação, é muito difícil você conseguir fazer com que as pessoas parem e prestem atenção no que você está fazendo. Então, a gente usa essas estratégias digitais para que a gente consiga capturar a atenção das pessoas. E aí, quando a gente pensa em estratégias digitais, para que elas sejam realmente efetivas, você tem que falar para um público específico, direcionado para um público específico, tá? E aí é onde entra o cliente ideal. Não vou entrar no mérito, gente, de público-alvo, de cliente ideal, de persona, de by persona, que no fritar dos ovos, gente, é tudo a mesma coisa. O público-alvo, ele não é tão descritivo
na parte de comportamentos, que é o que vai fazer realmente o seu conteúdo deslanchar, ou seja, a sua marca aparecer, porque o conteúdo ele é a base para toda a construção da sua autoridade, para toda a construção do seu funil de venda, para toda a construção de tudo, a base é o conteúdo, tá? Então, mas para ficar mais claro para você, e eu sei que a grande massa, ela tem muita mais clareza quando a gente fala público-alvo, a gente pode misturar esses conceitos, tá? Público-alvo, persona, cliente ideal, by persona, perfil de cliente, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, para você ser assertivo na sua comunicação, o primeiro passo que você tem que dar é selecionar para quem você está conversando. Por quê, gente? Porque que quando eu seleciono um cliente ideal, eu consigo gastar menos e vender mais. Porque eu tenho ações mais efetivas, eu tenho ações mais estratégicas, mais assertivas. E aí quer dizer o quê? Que normalmente, aonde eu miro, eu acerto mais pessoas. Quando você não tem cliente ideal, quando você vende, comunica-se para todo mundo, você simplesmente dá tiro para tudo que é lado. Só que uma coisa é fato, você não é a melhor solução para todo tipo de pessoa. Tem um tipo de pessoa, um público, um cliente específico, que quando a gente fala o cliente ideal, é como se a gente tirasse ele dentro da massa do público-alvo, que ele enxerga o seu potencial, o seu valor realmente no que você está entregando. E aí, gente, para a gente falar de valor que a gente está entregando, é algo muito mais amplo, um processo muito mais longo, né? Porque quando a gente fala em valor, é que quando você para de vender somente um produto e você começa a agregar valor em cima da sua marca, do seu negócio, você como profissional. E aí você entrega algo muito maior. Então, tem tipos de clientes que enxergam os seus valores e que valorizam mais você, ou seja, pagam mais para você, pagam melhor, pagam mais fácil, investem mais fácil no que você está oferecendo. Essa é a grande máxima de quando você tem um cliente ideal. Mas a questão que eu quero trazer é o seguinte, gente, o Google Ads, o Face Ads, o seu Instagram pessoal, o seu Instagram orgânico, o seu Instagram pago, anúncios, ele só vai funcionar, ele só vai ser efetivo se você realmente conhecer o seu cliente ideal, conhecer o seu público que realmente enxerga valor em você. Ficou claro isso para vocês, gente? Quando a gente define esse cliente de forma errônea, a gente erra em todas as estratégias. A gente não tem resultado em todas as ações que a gente faz, porque a gente não atrai o que a gente precisa. Por isso que uma coisa é fato também, viu, gente? Você vai falar, Luana, mas eu tenho que especificar um cliente, um tipo de cliente. Gente, aqui, o meu público em si, são profissionais liberais, autônomos e pequenos negócios. Ou seja, gente, nós não temos capacidade, tá, de fazer uma comunicação, às vezes, tão efetiva para vários tipos de personas, ou seja, vários tipos de clientes ideais. Quando você foca em um, fica muito mais fácil, porque você foca a sua energia inteira para ele. E aí você vai me falar assim, Luana, mas eu atendo bem todo mundo, o meu produto serve para todo mundo. Olha, com certeza desse todo mundo, você vai ver que dentro da sua lista de clientes existem alguns tipos de padrões que fazem com que você perceba quais são as pessoas que realmente enxergam esse valor do seu produto, tá? E aí, a primeira parte para a gente entender isso é começar a analisar, para quem tem negócios, quem é esse cliente que está hoje já pagando mais para você, valorizando mais o seu produto, valorizando mais o seu serviço. E aí, agora eu vou pontuar para vocês, gente, deixa eu pegar aqui a minha anotação. Os cinco motivos para que você tenha um cliente ideal e como que ele vai afetar dentro da sua estratégia de marketing, tá? Então, gente, só para ficar claro e a gente desmistificar, porque termos às vezes complica. Cliente ideal, persona, é um público-alvo onde você tem mais informações. É quando você tira um cliente desse público inteiro e fala, cara, esse cliente, meu público, vou dar um exemplo aqui, tá? Meu público é profissionais liberais. Mas eu percebo que dentro desses profissionais liberais, um cliente que vê mais valor em mim são clientes que são mulheres,
tem uma faixa etária aí de 30 a 35 anos, tem filhos. E aí, gente, você vai entendendo, normalmente são pessoas que têm que conciliar aí a construção de autoridade. São pessoas que se capacitaram muito, porém, ainda não sabem como demonstrar esse trabalho para as pessoas, não sabem se diferenciar no mercado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: profissionais liberais têm muitos tipos. Quando a gente faz isso, a gente começa a reduzir. E aí, como que eu percebo que é esse daí que são os meus? Normalmente são eles que fecham mais fácil. Ou seja, quando a gente entra, vou dar um exemplo aqui clássico, a gente tem um programa de mentoria. Programa de mentoria, a pessoa tem que se candidatar para entrar. Normalmente, as pessoas que se candidatam e conseguem chegar até o fim do processo têm um tipo de público. E aí você vai rastreando, isso vai vindo com o tempo e pode ser que isso mude um pouco. Porém, gente, tem algumas características que eu acredito que não vai mudar tanto. Por quê? Se você fizer o trabalho de casa certo, que vem antes disso, criar realmente uma marca forte, com personalidade humanizada, que conecta com as pessoas, que está totalmente ajustada para o novo perfil, o novo mercado, o perfil do seu cliente. Naturalmente, algumas coisas vão estar totalmente conectadas com essa identidade, porque nós compramos e nós nos identificamos com o que é parecido conosco. Por isso é tão importante você definir o seu. Quando a gente acha que nada parece ou quando é pulverizado demais, não agrega. Se não agrega, eu não me conecto, tá? Então, ali vamos falar o primeiro ponto. Quando você define o seu cliente ideal, você determina o tipo de conteúdo que você precisa para atingir seus objetivos. Como assim, Luana? Primeiro, lembrando sempre, tá, gente, que o seu conteúdo, ele sempre vai começar de trás para frente. Como assim? Eu tenho que saber, primeiro, qual é a transformação que eu vou gerar para esse cliente ideal, que a gente vai falar aqui. E aí eu vou trazer um conteúdo que vai ser uma ponte para que ele chegue nesse meu produto. Porque o principal motivo, gente, para qualquer tipo de produção de conteúdo é que esse conteúdo o leve na jornada de compra, o leve num processo que ele entre para, no momento dele, no momento das necessidades dele, ele realize essa compra, ok? Então, o primeiro motivo é que quando você tem um cliente ideal, você começa a saber que tipos de conteúdo você vai gerar. Por quê? Porque quando você sabe exatamente com quem você está conversando, você realmente sabe qual é o tipo de interesse dessas pessoas. Agora, mas como que eu vou descobrir como que é esse tipo de interesse? Conversando, perguntando. Por isso que mais do que ninguém, normalmente, se você tem funcionários, os seus funcionários que estão na ponta, às vezes eles sabem mais sobre o seu cliente ideal do que você mesmo, porque eles conversam com eles. Eles sabem onde eles frequentam, eles sabem o que eles gostam, qual que é o tipo de carinho, o que eles falam que eles valorizavam, que fizeram, que eles acharam interessante, enfim. Depois a gente vai falar aqui a questão do quê? Qual outro motivo? Quando você tem um cliente ideal, gente, como a gente tem que fazer um conteúdo que gere identificação para que você se diferencie no meio de todo mundo, porque identificação nada mais é do que o primeiro passo para que você gere a atenção de alguém. A pessoa tem que se identificar com aquilo de alguma forma. Ou porque você contrariou o que ela está pensando, ou porque você pensa igual, enfim. Ou porque ela acredita que aquilo ali que você está mostrando é o que ela gostaria de ser. Enfim, você chama a atenção dela. E um dos principais motivos aí vem na identificação. E quando você determina o seu cliente ideal, você começa a determinar o seu tom e a linguagem do seu conteúdo, que isso é essencial, gente. Porque você só vai gerar conexão quando a pessoa lê o que você está escrevendo e fala, nossa, parece que ela escreveu para mim. Ela me entende, ela fala do jeito que eu gosto, ela expressa, ela visita, ela mostra locais que são locais que eu gostaria de visitar. Nossa, ela me entende perfeitamente. Parece que o que a Luana postou hoje foi para mim, porque está muito associado, você entende. E mais do que nunca, você tem que usar o tom de voz do seu potencial cliente. E você tem que também, gente, usar as palavras, os campos semânticos que eles usam para gerar identificação. Não adianta eu, às vezes, usar termos muito técnicos, porque eu vou atrair, às vezes, um cliente que não é o meu. Vou dar um exemplo de médicos. Normalmente, médicos, a gente pensa em padrão. Cara, sou médico, então tem que falar de padrão, eu tenho que aparecer assim, eu tenho que falar só isso, só... Enfim,
Se você falar de forma muito técnica como médica, vai acontecer o quê? Eu que preciso do seu serviço, não vou me conectar porque a sua linguagem está meio confusa para mim. Eu preciso que essa sua linguagem seja clara, que ela conecte comigo. E lembra que todo o seu conteúdo, toda a sua comunicação tem que gerar emoção. Então, para gerar emoção, você tem que falar a língua dela, da forma dela, tá ok? A outra parte, o outro motivo, o terceiro motivo para a gente definir o nosso cliente ideal. Estratégia de marketing, gente, mais otimizada. Quando você define o cliente ideal, você começa a ter estratégias de marketing muito mais otimizadas. Isso quer dizer o quê? Que geram mais resultado para você, que geram mais resultado para o seu negócio. Por quê, gente? Porque você comunica com as pessoas certas. Nada adianta você ter trilhões de seguidores se esses seguidores não são o tipo de perfil, o tipo de cliente que você quer aderir, porque você vai conversar e não vai converter ninguém, não vai gerar venda para ninguém. Então, quando você tem um cliente ideal, você começa a ter uma comunicação mais assertiva e, com certeza, você tem uma taxa de conversão maior nesse processo de fechamento. E é muito louco isso, gente, como muda. Por isso que não adianta você ficar pensando, fritando a cabeça para quanto que eu vou ter, 10 mil, 1.000, enfim, seguidores. Se você tivesse 100 seguidores que tem o perfil do seu cliente, você entregar coisas de valor para ele, realmente se comunicar de forma relevante, de forma que gere conexão, que gere emoção entre vocês, você vai gerar negócios com o seu Instagram. Você pode ser um gigante, uma autoridade para 10 pessoas, desde que você seja lucrativo. O importante quando você pensa em ser autoridade não é a quantidade, e sim o nível que essas pessoas te enxergam, qual que é a percepção de valor dessas pessoas. A ideia é que a gente consiga aumentar a percepção de valor dessas pessoas para que você tenha um valor percebido cada vez maior perante elas, e aí você não seja comparado. E aí você não entre na famosa guerra de preços, tá ok? Um outro motivo, gente, meta de venda mais fáceis a serem alcançadas. Sim, porque quando você comunica da forma certa, você sabe como você faz o processo de prospecção de uma forma mais próxima, mais confiável, que gera mais confiança, porque você entende o seu cliente, tá ok? Porque você entende com quem você está falando. E por último, o que o público-alvo traz, gente? O público-alvo traz insights maravilhosos. Por quê? Quando você sabe qual é o seu público-alvo, você sabe quais, primeiro, redes sociais você vai ter que estar. Porque se eu sei que o meu público-alvo adolescentes, quer dizer que a rede social deles é mais o YouTube, um exemplo. Então, eu tenho que estar no YouTube. Você sabe qual abordagem utilizar em cada um deles. Você sabe qual que é o time de oferecer um produto para eles. Você sabe qual que é, de repente, até a oscilação de busca do seu produto, e aí você consegue, porque você sabe como que é a demanda desse produto para eles, você sabe como comunicar, ou às vezes equalizar isso aí. E mais do que isso, quando você tem um cliente ideal, gente, você começa a ter a capacidade de enxergar o seu negócio com os olhos dele e começa a ser a melhor solução para esse tipo de cliente. O que eu quero dizer? Se o seu cliente ideal de uma academia é mães, e essas mães têm filhos de 2 a 6 anos, quando você percebe isso, você começa a pensar o seguinte: como eu posso melhorar a prestação de serviço para esse público? Como que eu posso ser a melhor opção para esse público? Aí entra os diferenciais, né, gente? Um exemplo, que aí vem dos diferenciais, lembra que diferencial só é diferencial a partir do momento que ele é percebido pelo seu cliente. Então, quando você não sabe para quem você está atendendo, você não sabe se aquilo que você está querendo oferecer é realmente diferencial ou não. Vou dar um exemplo aqui mesmo, né? Vamos supor que eu dou o exemplo da academia. Se você entende que a sua academia é para esse público, por que não investir ou ter aulas kids para as mães, para os filhos fazerem enquanto as mães estão, ou ter um espaço kids, enfim, várias outras opções. Mas se aí você faz essa ação que eu acabei de falar aqui para você, você vai lá e coloca, você fala assim: nossa, que ideia legal, Luana, eu vou fazer
aulas kids lá na minha academia, que vai ser muito legal, vai ser um diferencial. Ok. Só que aí você descobre, e quem vai analisar, que os seus clientes ideais, quem realmente vai na sua academia, quem realmente valoriza a sua academia, não tem filhos. E aí a sua ação foi por água abaixo. Você vai ter que ou remodelar toda a comunicação, que eu acho, se você já estiver andando, que eu acho isso, não acho isso a melhor forma, porque você tem pontos fortes, você tem pontos favoráveis que está fazendo o seu negócio acontecer. Então, o que você tem que fazer é identificar o que é mais forte hoje no seu mercado e potencializar para que quem já te pague mais, te enxergue mais e atraia mais pessoas com esse perfil. Faz sentido, pessoal? Então, é muito importante você definir o seu cliente ideal para você fazer o seu negócio crescer. Um cliente ideal, gente, como que eu vou escolher, como que eu vou descobrir o meu cliente ideal? Primeiro, aquela máxima, né? Sabe aquele cliente que você gostaria que todos fossem iguais? Sabe aquele cliente que você fala, nossa, eu queria... Meu Deus, podia todo dia aparecer essa fulana aqui na loja, porque é tão fácil vender para ela. Ela compra bem, ela paga bem, ela tem resultado com tudo que põe, porque ela é comprometida. Enfim, sabe aquele tipo de cliente que você fala, nossa, esse cliente ia bater na minha porta todos os dias. Por quê? Esse cliente, normalmente, ele é lucrativo, ele é mais lucrativo. Ele dá muito menos trabalho para você para vender. Porque, gente, ele já enxerga seu valor, você está conectado. Então, assim, se você... Ele dá muito mais trabalho, menos trabalho para você vender, ele dá menos trabalho no pós-venda e ele normalmente dá mais resultado. Sim, esse é o tipo de cliente ideal. Esse é o tipo de cliente ideal que você tem que desenhar. E aí, gente, quando você tem um negócio, a primeira coisa que você tem que olhar é de 10 clientes. Esses 10 clientes, primeiro, pode ser que você vai identificar aí. A maioria é homem ou mulher? Você vai falar para mim. Mulher, exemplo. Quando você tem clareza desse cliente ideal, gente, você começa a comunicar para essas pessoas. E quando você comunica para essas pessoas, você atrai mais esse tipo de público. E aí, para que a gente fazer um trabalho burro se a gente pode fazer um trabalho inteligente e estratégico? O meu papel aqui com vocês, empreendedores, é fazer vocês pensarem de forma estratégica. Deixa eu ler a frase, porque depois quem está no YouTube não vai acompanhar essa resposta que eu dei. Que a Orgânica aqui falou que é verdade. Todos nós queremos clientes ideais em cada um de nossos clientes. E aí, gente, tem realmente alguns tipos de cliente que não vale a pena você atender, porque eles não enxergam o seu valor. Sabe aqueles tipos? Tem cliente, gente, que você pode criar uma baita de uma autoridade. Você pode... Que a autoridade não é um rótulo, é as pessoas que percebem você. Então, você pode ser uma autoridade aí no mercado. Você pode ter um produto extraordinário, ter vários diferenciais. E, de repente, ter cliente que olha tudo isso e fala, tá caro. Mas é porque esse cliente não é o cliente perfil para você. Não é o cliente que enxerga seu valor. Você, com certeza, vai ter alguns tipos de cliente que você vai olhar e vai falar assim, nossa, esse cliente, ele enxerga tudo. A gente tem uma conexão forte. Ele realmente entende a minha proposta de valor. Ele realmente compra isso. Ele realmente dá valor para o que eu proponho no meu negócio, tá? E aí, esse cliente é o cliente que você vai ter que focar. O primeiro passo para você descobrir o seu cliente ideal, tá? Já que você tem um negócio, é o seguinte... você começar a pegar a sua cartela de clientes e ver que tipos de clientes que compram com mais recorrência, que compram mais de você. Gente, você tem que ir atrás do cliente mais lucrativo, do melhor cliente para você. É aquele cliente que realmente faz o seu negócio acontecer. Só que se você não tem clareza dele, você atrai qualquer tipo. E aí, antes disso, tá? Se você não tem clareza da sua identidade como marca, você nunca vai fazer com que as pessoas vejam valor você como marca. Você simplesmente vai vender um produto, tá? É uma construção aí que você tem que fazer. Como eu disse ontem no post, tá? Não existe mercado saturado, isso é mentira. Existe simplesmente profissionais, negócios, pessoas que não sabem se diferenciar. E existe N estratégias de diferenciação.
N formas de você se destacar e de você realmente conquistar aí a notoriedade e o respeito dentro do seu mercado. Só que o primeiro passo que você tem que entender é que você não vai ser a melhor opção para todo mundo, você vai ser a melhor opção para um tipo de cliente. Qual é esse tipo de cliente que você entrega mais valor? Gente, nós somos pequenos, nós estamos arrumando a máquina para crescer e acontecer. Esse é o seu motivo. Então, se você focar e quanto mais específico você for, mais você vai acelerar esse crescimento, mais cliente forte, mais cliente lucrativo você vai trazer para você e mais resultados você vai ter. Então, o primeiro passo que você quer que você olhe a sua cartela de cliente e comece a perceber, gente, quem é aquele tipo de cliente que mais compra de você. Qual que é o nível de energia que eu gasto para atender alguns clientes? Falo, nossa, Luana, tem um tipo de cliente que eu gasto muita energia, eu passo a tarde inteira para vender e tem gente que eu vendo assim, se eu não tivesse aquele tipo de cliente, eu vendia 3 numa tarde só. Ou, esse é um cliente bom, começa a olhar ele. É aquele tipo de cliente que você gosta de atender, tá? Que você atende bem e que você gosta de atender. Tem um tipo de cliente que você fala, gente, ele caiu, eu consigo ajudar ele de uma forma excepcional. Ele sai daqui brilhando, ele sai daqui super satisfeito. É aquele cliente que compra com frequência. Começa a identificar qual que é esse perfil de cliente, tá? E, vamos esquecer um pouquinho dos dados. É legal, às vezes, você olhar para ter uma mensuração, mas eu prefiro muito mais que você olhe para os seus clientes, para os seus valores quanto marca e defina o seu cliente do que você defina através de métricas aqui do Instagram, tá? Porque não é uma coisa, não é realmente ligada à outra, tá ok? Por quê? Porque pode ser que você não esteja nem atraindo as pessoas certas no seu Instagram, porque você nunca parou para pensar se essa comunicação estava assertiva, estava gerando uma identificação realmente com as pessoas certas que você quer atrair, tá? Onde esse cliente normalmente está localizado? Começa a pensar, onde que ele está? Ele está onde? Onde que ele frequenta? O que que ele faz? Normalmente são clientes, pode ser que aí você vende online. Eu percebo que os meus clientes normalmente são de São Paulo, Goiânia e Minas, esses estados. Então, quer dizer que esses estados, gente, enxergam mais valores para você. Para que você está pulverizando para lá? Você pode até vender para eles, mas o seu foco de comunicação é para quem já enxerga valor em você. É para quem já é ali mais próximo de você e você já identificou isso. Não precisa ir nos outros. Qual que é? Por que a gente tem essa mania, né, galera? É uma mania de, quando a gente vê que tem algo que está dando certo, a gente quer tentar outra. Não, gente, masteriza o que está dando certo. Identifica aquele tipo de cliente que funciona melhor e que te traz mais resultado, tá? E o segundo passo ali, gente, é desses clientes seus, quais que você olhou que são mais interessantes, que eles tiveram mais sucesso com a solução que você vende, com o produto, quais são os tipos de clientes que mais engajam com você e assim por diante. E aí, chegou a hora de você começar a identificar os padrões desses clientes, que você vai ver que na hora que você olha eles, existem padrões. Todos eles têm algum padrão em comum. Quando você coloca ali quais são os seus principais, os seus melhores clientes. E aí é a hora de você começar a desenhar esse cliente ideal. Aí, gente, a primeira coisa, a gente fala muito se é homem ou mulher. Por quê? Gente, se você percebe que os seus resultados são maiores com mulheres, por que você vai ficar desperdiçando tempo e dinheiro com o homem, por exemplo? Principalmente quando você vai fazer anúncios. Então, definir o seu cliente ideal, muitas das vezes vai fazer com que quando você investe em anúncios, você seja mais lucrativo, porque o seu custo fica menor. Ah, Luana, mas não tem essa diferença, é unissex. Beleza, é unissex, não se mata por conta disso, tá tudo bem. Defina aí qual a idade, porque quando você define a idade, você vai saber aí para quem que você vai anunciar. Luana, eu coloquei lá 30, mas tem os 35, tá certo. Em todo caso, coloca ali. Eu gosto no máximo, gente, uma diferença de 10, 15 anos, porque mais que isso, ou dependendo do tipo de cliente, ele já vai ser pulverizado. Você tem que tentar criar um cliente mais homogêneo, que todos tenham os mesmos tipos de comportamento, os mesmos tipos de necessidade. Porque aí a gente vai entrar num outro, né? Qual que é o problema que esse tipo de seu cliente ele está enfrentando? Qual é o tipo de problema que esse perfil está enfrentando? E aí você vai querer começar que você pode ajudar. E ali você vai começar a aparecer conteúdos que você pode
trazer à tona. E principalmente, como venda e emoção, quais sentimentos isso traz nele? O que deixa ele frustrado? Perguntas que você pode fazer. O que deixa ele alegre? O que deixa ele motivado? São coisas que você tem que fazer para se conectar com ele. Identificar principalmente, gente, qual é a maior necessidade, qual que é o maior desejo deles quando eles venham te buscar. Que vai ser realmente a sua grande promessa. Que você vai ter que definir realmente qual é a grande promessa que você vai atender desse cliente ideal. E eu te falo, escolha uma, tá? Não é que ela é melhor ou que ela é pior, mas que quando você escolhe um, você vai ser mais efetivo e mais assertivo nos seus resultados, tá? Então, quando você identifica esse cliente ideal, gente, você começa a ser mais assertivo em todas as comunicações. Vou dar um exemplo aqui mais profundo. Se você já identificou o seu cliente ideal, mesmo que você não... Vou te dar um exemplo, tá? O meu cliente ideal, ele é mulher. Mesmo eu não atendendo só mulher, mas eu acabo sabendo que como eu consigo converter e gerar mais valor para mulheres, eu acabo priorizando a minha comunicação para elas. Isso quer dizer o quê, Luana? Peraí, gente. Vou colocar o carregador aqui. Isso quer dizer o quê? Que eu vou usar normalmente linguagem para o âmbito feminino. Eu vou normalmente usar imagens de mulheres, porque isso vai gerar mais identificação. Por quê? Por que isso tudo, gente? Porque a gente precisa o tempo todo fazer com que as pessoas se identifiquem com você. É isso que vai fazer ela ir para o próximo passo. Se ela não identificar com você, se ela não gostar de você, ela não vai te seguir, ela não vai entrar em contato com você, ela não vai preencher formulário nenhum, ela não vai ver live nenhuma, ela não vai fazer nada com você. E primeiro, para que você consiga fazer com que as pessoas gostem e se identifiquem com você, o primeiro passo é você entender quem são elas. Agora eu quero fazer uma ressalva aqui. É muito legal que a gente comece a perceber o seguinte, como um dos diferenciais que a gente pode usar é a personificação, que é você vir à frente do seu negócio, você fazer o que eu estou fazendo. Naturalmente, gente, o seu cliente, ele vai, como é identificação, ele vai se identificar muito com quem é esse porta-voz da marca. E acaba que esse cliente ideal, muitas das vezes, é você transformado. Ou seja, o que eu quero dizer? É você com o resultado que você está propondo. Normalmente, a gente sempre vai atrair pessoas parecidas com a gente. Gente, eu conto nos dedos clientes ideais que são diferentes de quem vira o porta-voz, de quem é o médico e assim por diante. Porque a identificação é mais forte do que nós, é inconsciente. A gente se identifica com coisas parecidas com a gente. Então, normalmente, você atrai pessoas que têm a mesmos valores que você, a mesma forma de ver a vida, e é isso que vai fazer você ter um diferencial também. E aí, quando você é à frente disso, isso fica muito mais intenso, muito mais forte. E isso não é uma coisa negativa, ao contrário. Isso é algo muito, muito, muito positivo para o seu negócio, muito positivo para os seus resultados, tá ok? Então é isso, gente. Cliente ideal vai fazer toda a diferença dentro do seu negócio. Só que não basta ter um cliente ideal, desenhar esse cliente ideal e não fazer o trabalho de casa de ser uma marca realmente diferenciada e que gera essa conexão com as pessoas, tá ok? E esse trabalho de cliente ideal, gente, ele nunca acaba, tá? Algumas coisas que você pode fazer para buscar mais essas informações. Primeiro, fazer questionários nos seus próprios perfis. Por exemplo, eu tô com dúvida se quem me segue é mais cabeleireiro ou massagista. Vai lá e pergunta. Você é cabeleireiro ou massagista? E você, de repente, vai descobrir ali